segunda live, aconteceu Não, mas tal. interessante que tudo isso daí tá gravado, tá? Então depois a gente pega esse pega isso e faz. Ó, link novo, Tá. link funcionando, o doutor fica olhando lá. Então me dá o link pra eu dar uma Tá, olhada. calma, que a gente vai abrir o link. Deixa eu só entrar aqui. Mas teve um monte de gente para que eu mandei esse link, eles não vão ter acesso ao link, né? Você consegue disparar para esse pessoal? Não consigo. Tá lá. Mas Tem problema, Quem é essa vai. pessoa que tá falando? Eu nem sei quem é essa pessoa. Sim, O que ela falou? não sei quem é essa pessoa. É bom chegar aí, colocar pra gente, mandar mensagem pra Vicente. Realmente Você tá ao tá vivo? aparecendo pra gente a live. Então, Você tá ao vivo, tá, doutor? Estão ao vivo? Só fica olhando que. Fala pessoal, a gente só vai esperar o pessoal entrar no link aqui. Eu vou mandar o link para vocês. Vocês estão ouvindo o Pablo Medina falando aqui. Pessoal, nós tivemos alguns problemas técnicos. Normal, tudo na vida tem que ter um pouquinho de emoção para ter mais graça e para ter o storytelling para contar lá na frente. Estamos só esperando a galera entrar ao vivo e a gente retoma aí, vamos começar do zero de novo, tá bom? Então você não perdeu absolutamente nada, eu vou recomeçar do zero. Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente faz uma viagem, quando a gente faz uma viagem, durante a viagem a gente passa por um monte de perrengue. E é legal que durante o perrengue na viagem, no aeroporto, o passaporte que dá errado, não encontra o passaporte, vai passar na máquina ali de raio-x e tem que tirar o cinto, e tem que tirar a chave, e tira aquilo, e fica quase que só de cueca, e parece que está dando tudo errado. E aí depois chega uma hora que a viagem deslancha e vai que é uma maravilha, tudo gostoso. E é legal que depois os perrengues que você passa durante a viagem são as coisas que se transformam motivo de riso, motivo de alegria, motivo de felicidade. Então, perrengues na vida são normais e a gente tem que aprender a conviver com os perrengues, né? Quem me ensinou isso foram os meus filhos. Lá vou eu chorar de novo. Mas os perrengues são normais, acontecem e a gente tem que encarar de frente. Tá o mundo entrando e daqui a pouco a gente taca-lhe pau no conteúdo. E aí eu acelero um pouquinho para a gente não prejudicar o horário, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Tô ao vivo ainda? Tô ao vivo, o pessoal tá acessando o link. Legal, quantos já temos ao vivo aí? Deixa eu ver. 2. Não, já estamos com 7. Agora, estamos arrumando, já começo a soltar o conteúdo para vocês, tá bom? Já aproveitem, vão colocando aí nos comentários se vocês fizeram o exercício da nossa última Masterclass sobre liderança, que era a Lei do Limite, e vai colocando aí nos comentários como foi o exercício, né? Que nota que vocês tiveram, como foi aquela questão de... Aproveita, né? Inscreve-se aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de outras lives, já vai curtindo esse vídeo, desde já, o botãozinho de joinha, e é o seguinte... Curte e escreve aí nos comentários que número de curtida que foi a sua. Então, por exemplo, se tem 3 curtidas, você vai ser o 4º a curtir, já escreve, né? Sou o 4º a curtir, sou o número 4. Por quê? Porque eu vou acompanhar os primeiros 200 que curtirem. Se a gente chegar a 200 curtidas, os primeiros 200 curte o vídeo, aperta no botão de joinha, coloca nos comentários, eu sou o número 5, eu sou o número 6, eu sou o número 7, para eu saber o número de curtida que foi a sua, a experiência da setinha, compartilha esse vídeo com os teus amigos, né? Ele pode assistir ao vivo, ainda dá tempo, ou ele pode assistir depois com calma, tá bom? Então vamos lá, estou só aguardando o pessoal da técnica aqui liberar para começar a soltar o conteúdo para vocês. 16. Então vamos lá. Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live. Passamos por uns probleminhas técnicos, superamos, ficou o aprendizado, giramos o PDCA e vamos tocar para frente aqui com a nossa segunda live. Hoje nós vamos falar da segunda lei de liderança, que é a lei da influência. Na aula passada, na Masterclass passado, nós falamos da lei do limite, ou seja, a tua capacidade de sucesso, a sua capacidade de eficácia, ela tem como régua, ela tem como teto a tua capacidade de liderança. Então você tem que aumentar a sua capacidade de liderança para potencializar todos os outros conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem ali na linha horizontal do gráfico. E nós vimos que a capacidade de liderança ela está na linha vertical do gráfico.
E como eu faço para aumentar a minha capacidade de liderança? Na Masterclass passada, nós vimos como medir a capacidade de liderança. Então, meça a sua capacidade de liderança, faça aquele exercício. Quem não fez aí, guarda lá no cantinho, porque no final dessas Masterclass nós vamos ver o quanto a nossa capacidade de liderança aumentou e quanto isso trouxe de resultado prático em nossas vidas. Segunda lei, a lei da influência. Se eu pegar duas pessoas, dois líderes, e colocar uma do lado da outra, como que eu vou saber, olhando para as duas, qual delas tem maior capacidade de liderança do que a outra? Simples, é só ver quem tem mais seguidores, quem influencia mais pessoas de forma espontânea. O líder, ele sempre é alguém que tem uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande. As pessoas olham para o líder, ela admira o líder e ela começa a modelar aquele líder, ela começa a seguir aquele líder, ela começa a comprar algumas ideias daquele líder e colocar na sua vida prática. E é interessante que quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em pessoas fortes, robustas, falando alto, com a voz imposta, mas eu quero trazer aqui à memória uma das maiores líderes do século XX, que é a Madre Teresa de Calcutá. É uma mulher extremamente simples, uma mulher que teve uma vida muito simples, era uma mulher que falava, quando ela abria a boca para falar, todo mundo se calava e todo mundo ouvia ela com muita atenção. Essa é uma característica dos líderes. Quando o líder está numa mesa, quando ele está numa reunião, quando ele está num ambiente, quando ele para e começa a falar, todas as pessoas param e começam a olhar e ouvir atentamente os líderes. E a Madre Teresa de Calcutá, ela era uma pessoa assim. Quando ela falava, todo mundo ouvia. Se você não tem influência, você nunca vai conseguir liderar ninguém. Então aquela mulher franzininha, que mal falava, né, que tinha uma voz baixa, impostada, que pregava muito a paz, que pregava muito o amor, que não era uma pessoa extremamente enérgica, né? E ela tem uma frase que eu gosto que é assim, ó: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. E ela pequenininha, ela conseguia influenciar multidões com aquele jeitinho. A Madre Teresa de Calcutá, ela criou uma organização contra todas as probabilidades, ou seja, ela era uma improvável e ela conseguiu criar uma organização, uma empresa, digamos assim, que ela teve diretamente mais de 4.000 da igreja, que se chamava Missionárias da Caridade. E muitas pessoas vinham até essa missão da Madre Teresa de Calcutá como voluntárias, que é uma das grandes dificuldades, né? Você ter pessoas que te sigam de forma voluntária, sem que você precise exercer o poder sobre ela. Você pega no mundo militar, a gente vê na IEM, põe a questão, uma pseudo-liderança através de uma possibilidade de punição aos seus, entre aspas, liderados. Ele pode punir, ele pode até mesmo decretar a prisão. Numa empresa, muitas vezes nós temos chefes que se dizem líderes, que ameaçam seus, entre aspas, liderados, com a possibilidade de uma demissão, Madre Teresa de Calcutá não. A maioria dos liderados dela eram voluntários, ou seja, pessoas que a seguiam justamente porque ela conseguia influenciar neles e conseguia passar para eles os seus ideais, os seus princípios, de uma forma meiga, de uma forma tranquila, sem precisar ameaçar. E essa é a essência do líder. O líder inspira, o líder, ele influencia as pessoas sem precisar forçar, com amor, com carinho, com princípios, com cultura. E as pessoas acreditam na visão do líder, acreditam na cultura. De Calcutá chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Essa é uma das premiações mais significativas que uma pessoa pode ter. E é interessante que teve uma oportunidade que ela fez um discurso
não foi na ONU, foi um discurso em Washington. Estavam presentes as maiores celebridades e as maiores autoridades do mundo. Inclusive, à época, 1990, vou procurar e passar o link depois para vocês, mas que ela falou com muita autoridade e toda a cúpula, né, do mundo, das autoridades do mundo, dos líderes de estados estavam ali presentes para ouvir a Madre Teresa de Calcutá em seu discurso. E ela começou o seu discurso falando sobre o amor, sobre a importância de amar as pessoas, e ela foi aplaudida de pé por todos que estavam presentes. Bill Clinton, Hillary Clinton, né, o vice-presidente dos Estados Unidos à época, que era o Al Gore, a esposa do Al Gore. Então toda a cúpula ali dos líderes de estados do mundo estavam ali e todos aplaudindo dela. E daqui a pouco ela começou a entrar em alguns temas sensíveis, né? Ela começou a falar sobre os filhos que abandonam seus pais nos asilos. Então os aplausos foram diminuindo, né? Algumas pessoas, ela começou a tocar na ferida de algumas pessoas, então os aplausos foram diminuindo. E chegou num ponto que ela começou a falar sobre o aborto. Né? Ela como líder, ela como pessoa, ela acreditava que o aborto era um crime contra a humanidade, tá bom? Eu também acredito, mas não vou entrar nesse mérito agora. E ela falava que uma sala de cirurgia onde se mata uma pessoa que ainda não teve nem o direito de nascer é como se fosse um inferno. E quando ela falou isso, Bill Clinton ficou imóvel, não se mexia, porque ele, sendo democrata, ele era da agenda pró-aborto. Mas mesmo assim, respeitando a autoridade e a influência daquele líder, ninguém naquele ambiente vaiou, ninguém se levantou e ninguém foi embora. Ninguém teve a coragem de enfrentar e deixar de ouvir a Madre Teresa de Calcutá, pelo nível de influência que ela tinha. A liderança dela era muito alta. Então, se fosse qualquer outra pessoa falando ali naquele momento, muito provavelmente seria vaiado, muito provavelmente o ambiente seria esvaziado, algumas pessoas sairiam dali e ela ficaria falando às moscas, sozinha. Mas como ela era uma líder, como ela tinha influência, as pessoas permaneceram até o final. Esse é o líder. Quando o líder fala, ele toca na ferida das pessoas, mas as pessoas ouvem mesmo assim. Então, no final daquele discurso, ela tocou na ferida de todo mundo que estava ali. Ela abordou temas extremamente polêmicos, porque o líder, ele não mede as suas palavras, né? Ele não fala verdades com açúcar. O líder, ele é autêntico, ele fala exatamente aquilo que ele pensa com integralidade. Mas como o grau de influência dela era tão alta, como a eficácia de liderança é influência. Se uma pessoa se diz líder, mas ela não tem seguidores, ela não tem pessoas que a seguem por livre e espontânea vontade, ela não é um líder. Todo líder tem seguidores. Todo, por sua vez, também é liderado por alguém, modela alguém e tem pessoas que influenciam ele, né? O líder, ele lidera e o líder, ele também é liderado. Então o líder para falar, o líder também para e senta para ouvir as pessoas pelas quais ele é liderado. Então, hoje nós estamos falando da lei da influência, que é a segunda lei que aumenta a tua capacidade de liderança. Então, como líder, você tem que aprender a influenciar as pessoas. Você tem que aprender a estar numa mesa de reunião, estar numa mesa de jantar, estar numa mesa de negócios, ouvir atentamente e saber o momento oportuno de falar. E quando você começa a falar, as pessoas param de falar e começam a ouvir atentamente você. Tá? Essa é uma essência da liderança. É interessante que ontem, né, eu tive um almoço de negócio com alguns amigos, com alguns parceiros, alguns liderados, né, alguns mentorados do Vida Atômica, e era legal que nós fomos almoçar num restaurante e obviamente nós começamos a falar presente em todas as rodas de conversa, assuntos saudáveis, começamos a falar de negócios, começamos a falar de princípios, começamos a falar de valores, e é interessante que a gente formou ali uma mesa de liderança. E quando a gente menos percebeu, nós não estávamos falando alto, nós estávamos falando num tom baixo,
Mas quando a gente percebeu, todo o restaurante parou e todas as outras mesas começaram a prestar atenção na nossa mesa. Por quê? Porque quando um líder fala, as pessoas prestam atenção. E ali nós tínhamos 4 líderes conversando sobre assuntos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas, não sei, mas eu liderança maior ali naquele mastermind de 4 pessoas conversando sobre liderança, aquilo atraiu a atenção deles e eles falaram, opa, vamos ficar atentos, porque quando um líder fala, a gente ouve, é aquele que influencia. Quando o líder fala, todo mundo para ouvir o líder, é uma oportunidade de ouro. Vamos voltar um pouquinho aqui agora. Já falei, vou falar de novo. Você que está aí online, quantas pessoas que a gente tem online? 22 pessoas online. Muito obrigado a esses 22, agradeço de coração. Vamos falar agora sobre o que não é liderança, né? Os mitos da liderança. Vamos falar de 5 mitos aqui de liderança. Gerenciamento é manter um sistema já existente funcionando. É pegar um processo que já existe, o papel de um gerente. Então o gerente é aquele que gerencia um processo já existente, um processo já determinado, já criado e faz com que esse processo rode com maestria. Mas nem sempre esse gerente vai ser um líder. Todo líder tem que saber gerenciar processos, mas nem todos que sabem gerenciar processos são líderes. Então tem uma história que fala que muitas vezes um garoto pequenininho sai para passear com um cachorro grande. Então ele está fazendo o processo de passear com o cachorro, mas quem escolhe a trajetória, quem escolhe o caminho é o cachorro, não é o menino. Então o menino ele é um gerente. Ele está gerenciando o passeio do cachorro, mas quem determina a direção é o cachorro. O menino só não deixa o cachorro sair em disparada, sair fora dos trilhos, não deixa o cachorro entrar na frente de um carro, não deixa o cachorro sair correndo. Ele vai guiando o cachorro, mas quem escolhe o caminho é o cão. Então esse menino ele é um excelente gerente, mas ele não é um líder. O líder é aquele que determina o caminho, é aquele que muda o rumo, é aquele que toma as direções e conduz o processo e muda o processo e altera o processo e melhora o processo. Então, mito número 1, né? O líder tem que saber gerenciar, mas gerente não é necessariamente líder. Então, quem está num cargo de gerência deveria ser um líder, tem que trabalhar para ser um líder, mas o fato de estar num cargo de gerenciamento não é líder, não é uma liderança. Segundo mito, o mito do empreendedor. Quem que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa visionária que ela verifica uma dor na sociedade ou num grupo de pessoas, ela encontra o remédio para essa dor, ela cria esse remédio e coloca à disposição das pessoas e ganha dinheiro e monta um negócio com isso. Então o empreendedor ele identifica oportunidades, cria soluções para essas oportunidades e, obviamente, ganha dinheiro com isso. Mas ele não necessariamente é um líder, não era um líder. O Ray Kroc continuou fazendo crescer. Então, o empreendedor não necessariamente é um líder. A capacidade, a tua capacidade de liderança e se torna um líder, ou você se associa a uma pessoa que tem essa capacidade de liderar, um líder, tá bom? Então vamos lá, terceiro mito, o mito do conhecimento. Sir Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Vamos lá, primeira coisa, conhecimento colocado em prática é poder. Conhecimento armazenado na cabeça e não utilizado para nada é obesidade mental. Poder, ela tem em sua essência, as pessoas fazem porque você as influencia a fazer. Você consegue convencê-las de que fazer aquilo é melhor para elas e para vocês. Quantas vezes nós vemos PhDs, cientistas, doutores, mestres, e aí eu estou falando mestres com mestrado, doutores com doutorados, PhD com PhD, pessoas que têm um conhecimento científico e acadêmico enorme, mas as pessoas não conseguem ter sucesso e nem serem eficazes
nas suas vidas. Por quê? Porque ter conhecimento não necessariamente faz de você um líder. É um mito entender que toda pessoa que é muito inteligente, que acumula muito conhecimento, é um líder. Eu mesmo conheço excelentes médicos, pessoas que têm um conhecimento extraordinário do seu ramo de medicina, do seu ramo de direito, do seu ramo de geologia, e elas não têm a capacidade de liderança, então elas não conseguem desenvolver toda a potencialidade dela e não conseguem ter sucesso na vida. Ou elas aumentam a capacidade de liderança delas através de uma série de masterclass como essas nossas, por exemplo, participando de um mastermind, lendo livros sobre liderança, participando de treinamentos sobre liderança, modelando líderes, ou elas se associam a pessoas que são líderes e crescem. Então, ter conhecimento não necessariamente te faz um líder. Agora, o contrário, a premissa é verdadeira. Todo líder tem que ter uma base sólida de conhecimento, tá bom? Outro mito que ninguém nunca desbravou antes. É aquele que tem uma ideia que ninguém teve antes. É o primeiro a fazer alguma coisa. Volto de novo na nossa masterclass passada e falo dos irmãos Dick e Maurice McDonald's. Eles foram primeiros a criar um sistema, pegaram um sistema já existente nos Estados Unidos, que era o sistema de drive-thru, ali na década de 30, quando a paixão pelos automóveis dos americanos estava no seu auge ali, crescendo muito, e os americanos passaram a gostar de fazer as suas refeições dentro do carro. Mas todos os drive-thrus que tinham até então eram servidos talheres de metal, pratos de louça, a pessoa tinha que terminar a sua refeição dentro do carro, entregar para o garçom, pedir a conta, pagar. E os irmãos Dick e Maurice foram visionários, eles foram os pioneiros a criar um sistema drive-thru extremamente rápido, baseado numa linha de produção, do processo de produção dos hambúrgueres, da batata frita, do milkshake, do refrigerante, e foram os pioneiros a servir dentro dos carros com pratos de papelão, com caixinhas de papelão, onde a pessoa pagava ao receber. E o negócio deles não cresceu, bateu no teto da liderança. Quando eles conheceram o Ray Kroc e se uniram a ele, o negócio cresceu espontaneamente em pouco tempo para 300 franquias. E quando o Ray Kroc comprou deles e assumiu todo o controle, chegou a 40, hoje temos em torno de 40 mil unidades espalhadas pelo mundo inteiro. Então, gerente não necessariamente é líder, empreendedor não necessariamente é líder, quem tem conhecimento não necessariamente é líder, quem é o pioneiro não é necessariamente líder, e por fim, o último mito da liderança, que nós falamos na semana passada, porque a Regiane perguntou, é o mito da posição. Não foi a Regiane, foi a Paloma, salvo engano, que perguntou. Então, o que é o mito da posição? A posição não faz o líder, mas o líder faz a posição. Então, estar num cargo de chefia, estar numa posição de chefia, estar numa posição hierarquicamente superior, não faz de você um líder. Então, é um mito que a posição faz o líder. Existem muitos chefes por aí que não têm mínima noção de liderança, que não têm a mínima posição de liderança e por receio de serem demitidas, de serem punidas, de serem perseguidas no trabalho ou em outras situações da vida. Então, o líder faz a posição, mas a posição não faz o líder. Então, quando falar em liderança, esquece desses 5 mitos, Gerenciamento, gerente não necessariamente é líder, o empreendedor não necessariamente é um líder, quem tem muito conhecimento acumulado não necessariamente é um líder. Eu conheço muito PhD por aí que ganha salário muito baixo e está numa situação desconfortável na vida. Ser o pioneiro, ser o primeiro em algo, ser o desbravador de uma ideia nova não faz de você um líder. E estar numa posição de chefia, estar numa posição hierárquica, seja numa igreja, seja numa empresa, seja num clube, seja numa organização, não faz de você um líder.
O que faz de você um líder é a tua capacidade de influenciar as pessoas. Aí a gente volta lá para o exemplo franzininho da Madre Teresa de Calcutá, tá bom? Vamos lá. Então, o que é influenciar as pessoas? Quais são as competências, quais são as habilidades que o líder tem que faz com que ele tenha essa capacidade de influenciar as pessoas? Vamos lá, vamos falar agora dessas competências. Mas antes disso, não se esqueçam, né? Inscrevam-se no canal, isso é importante para nós, para ajudar a Vida Atômica a crescer, a alcançar mais pessoas e a gente continuar com as nossas lives. Além de se inscrever no canal, clica aí no sininho. Por que você vai clicar no sininho? Porque você vai ser notificado cada vez que nós tivermos uma nova live, cada vez que nós subirmos um material novo, você vai receber uma notificação de que esse material está disponível para você. Vamos combinar aqui com a gente um papo reto legal. Você vai clicar no botão de joinha e você vai ver quantas pessoas já clicaram no botão de joinha. E você vai colocar nos comentários qual é o número da sua curtida. Então, por exemplo, se tem 8 pessoas que já curtiram, você vai ser a 9ª, você vai clicar no botão de joinha e você vai escrever no comentário: eu sou o número 9, eu sou o número 10, eu sou o número 11, alguma coisa assim. Para quê? Para que eu possa identificar cada um que foi curtido, né, cada um que curtiu aí a nossa live, e eu saber a ordem que cada um foi curtindo. Se nós chegarmos a 200 curtidas, né, chegou no 200, continua curtindo, eu sou 201, 202, 203, não tem problema. Se nós chegarmos a 200 curtidas, os 200 primeiros que curtiram a nossa live vão receber um presente, vão receber uma lembrança personalizada dessa nossa live para ficar marcado na minha memória de longo prazo e para ficar marcado na memória de longo prazo de vocês, tá bom? Então clique no número 8, eu sou o número 10, para a gente ter esse controle e também para a gente acompanhar e saber a ordem. Isso vai ser legal, vai gerar um movimento legal para nós, tá bom? Além disso, né, pega o botão de transbordo, que é aquele botão mundial do transbordo, que é a setinha, e manda essa live nossa, manda esse vídeo nosso para um amigo, né, para seus grupos de amigo. Compartilha essa nossa live, que isso nos ajuda muito também, tá bom? E agora vamos lá. O que eu faço para ter a capacidade de influenciar as pessoas? Então o líder, ele não espera ter 100% dos dados para tomar decisões. O líder, ele não toma decisões de sopetão, por achismo, pelo fio do sovaco. Ele não tira o fio do sovaco e vê o lado do vento. Ele vê como que está a situação, ele vê os gráficos, para tomar uma decisão. Mas o líder, ele nunca espera ter 100% de certeza para tomar uma decisão. Porque se ele esperar ter 100% de certeza para tomar uma decisão, o time da decisão já passou, ele perdeu o time e aí é tarde demais para tomar aquela decisão. Então o líder, ele tem 70%, 80% no máximo de dados, o resto ele completa com a intuição dele, com o instinto aranha dele. É aquele negócio que a mãe fala: filho, não faz isso que não vai dar certo. A mãe tem uma intuição muito grande e quando ela fala não vai dar certo, não faz, porque não vai dar certo. O líder, ele tem isso muito forte, ele sente quando vai dar certo, ele sente quando ele vai dar errado. Então ele analisa os dados, ele pega o conjunto da obra, ele conversa com os mentores, ele faz um mastermind, ele faz um brainstorm, mas ele toma a decisão no final azeitado com a sua intuição. Então desenvolva essa intuição, começa a medir, começa a entender a sua intuição. Dia desses, eu estava analisando com muita calma e com muita cautela o comportamento das ações das lojas americanas. Todos nós sabemos que as lojas americanas tiveram uma quebradeira total e perderam muito o valor de mercado. E eu estava analisando o grafismo, analisando o histórico, analisando os documentos, o balanço das lojas americanas, e eu estava prevendo que ia ter um boom nas ações das lojas americanas esses dias atrás. E chegou num determinado dia que eu estava conversando até com os meus amigos e falei para ele: olha, está no momento de comprar Americanas. Eu comprei uma quantia não tão alta, tímida, que eu tenho toda uma estratégia. Naquele momento, naquele time específico, de um dia para o outro, teve uma valorização de 40% nos papéis das lojas americanas.
Então isso é muito da intuição do líder, né? A gente pisa num terreno, a gente sabe se aquele terreno vai dar lucro ou não vai dar lucro. A gente vê um carro, né, sendo vendido no mercado. O líder, ele sabe se aquele carro vai trazer dinheiro para ele ou não vai trazer dinheiro para ele. A gente erra, né? E não é poucas vezes, mas a gente muito mais acerta do que erra. E a gente vai afinando e aprendendo a usar essa intuição. Caráter, né? O líder, ele tem um caráter muito forte. O líder, ele se importa muito com o caráter, com o quanto aquela decisão que ele está tomando vai afetar ou não as pessoas. Então o líder, ele jamais toma uma decisão que vai beneficiar a si e ou aos seus negócios, se for trazer malefícios para algumas pessoas. O líder, ele sempre tem o caráter forte. O líder sempre pensa na equipe. O líder de um investimento que possa colocar em risco a vida das pessoas, que possa colocar em risco o equilíbrio do mercado. Então o bom líder, ele tem caráter forte. Relacionamentos. O bom líder, ele anda com boas pessoas. Nós já falamos isso, parece clichê, mas eu volto a falar. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, escolha a dedo as pessoas com as quais você convive e conheça um número maior possível de pessoas que possam influenciar positivamente no teu networking, que possa te ajudar a subir para o próximo degrau. Posicionamento. O líder, ele sabe se posicionar, ele sabe respeitar o dress code para cada situação, ele sabe quando é o momento de colocar um terno e gravata, quando é o momento de colocar um vestido longo, quando é o momento de colocar uma roupa mais casual. Então o líder, ele se importa muito com a sua forma de vestir, com a sua forma de barbear, com a sua forma de cortar o cabelo, com o conteúdo que ele posta na internet. Então ele não pode ser leviano, ele não pode ficar postando conteúdos, né, que sejam jocosos, que sejam ofensivos, que não agreguem valor à vida deles. Quer ver um exercício legal de posicionamento? Pense que você precisa contratar, se você é advogado, por exemplo, imagine que você precisa contratar um advogado. Aí olha no seu Instagram pessoal e pense, você, precisando de um advogado, contrataria os seus trabalhos olhando no seu Instagram? As pessoas olham no seu Instagram antes de comprar os seus serviços, antes de comprar as suas ideias, antes de te comprar como pessoa. Então o teu posicionamento no Instagram, na sociedade, nos jantares, nos restaurantes, determinam e auxiliam e potencializam ou minimalizam a sua capacidade de influenciar as pessoas. Conhecimento, nós vimos que conhecimento colocado em prática é poder e que conhecimento não detalhes de negócios, esteja perto de pessoas que agreguem valor e conhecimento à sua vida. Opa, falha nossa aí. Experiência, né? O líder, ele acumula experiências. Então todo momento está viajando para... Pode ser uma cidade, você está viajando para São Paulo, né? Às vezes é uma viagem a lazer, ou às vezes é uma viagem a negócio. Pega um tempo daquela viagem, tenta visitar um museu e tenta bater um papo com um morador daquela cidade, aprender um pouco sobre a cultura local. Vai viajar para, sei lá, para Caldas Novas, né? Não vá só em restaurantes turísticos. Procura descobrir onde as pessoas que moram lá tem o hábito de almoçar. Às vezes é um boteco da esquina que serve um prato feito diferente. Vai naquele boteco, conversa com as pessoas, né? Conheça a cultura local daquela região. Então busque experiências para a sua vida. Vai fazer uma viagem, sei lá, para os Estados Unidos, fuja do roteiro padrão, né? Todo mundo vai em tais e quais monumentos turísticos. É proibido não ir naqueles lugares. Não, vai em lugares diferentes, quebre o padrão, acumule experiências para a sua vida, que isso agrega valor a você como líder. E capacidade, né? O que você já construiu, o que você está construindo, a tua capacidade de construir empresas, criar empresas, né? Se você já construiu uma empresa, se você já teve uma experiência de quebrar um negócio,
Isso ajuda muito. É muito difícil encontrar um líder, é muito difícil encontrar uma pessoa de sucesso que não tenha passado por pelo menos 3 fracassos anteriores na vida. Então, você está montando o teu primeiro negócio, está montando o teu segundo negócio. Se der certo, maravilha, perfeito, ótimo. E é difícil. Se não der certo, perfeito, maravilha, ótimo, já é a sua segunda ou primeira ou terceira experiência de quebra, e isso agrega valor como líder. É difícil encontrar um líder que não tenha quebrado pelo menos uma vez na vida. Silvio Santos quebrou com 60, 70 anos, não sei exatamente, né? Mas ele teve uma falência decretada já com idade avançada, deu a volta por cima com a Jequiti, não Jequiti, deu a volta por cima com a Jequiti, colocou as filhas nos negócios, deu a volta por cima, reestruturou como empresário e não precisa nem dizer, né? Infelizmente nos deixou recentemente, mas deixou um legado. Silvio Santos era um líder que influenciava pessoas e hoje tem muitos apresentadores que modelaram nele e hoje são discípulos do Silvio Santos. Então, intuição, caráter, relacionamentos, posicionamento, conhecimento, experiência e capacidade. Tudo isso azeita, né, a tua influência. Quanto mais você investe, né, na tua intuição, caráter, relacionamento, posicionamento, conhecimento, experiência e capacidade, isso aumenta a tua influência sobre as pessoas. Legal? Para encerrar aqui essa apresentação e abrir para as perguntas, vamos lá. Uma frase de Harry Overstreet. A verdadeira essência de todo o poder de influenciar está levar a outra pessoa a participar. É legal que a gente vê muita a capacidade de liderança em pessoas em projetos voluntários. Eu tenho um líder que eu admiro assim sobremaneira, se eu começar a falar dele aqui eu choro, que é o pastor Carlito Paes, que é o líder e é o pastor sênior da antiga primeira igreja batista de São José dos Campos, que agora é a igreja da cidade. E o que esse homem fez como líder, eu não estou falando nem do aspecto espiritual dele, eu estou falando do aspecto dele de liderança. Ele tem liderança de movimentar milhares de pessoas, né, agregar milhares de pessoas em São José dos Campos e construir hoje uma igreja que é uma das maiores igrejas do Brasil, né, uma rede de igrejas que é uma das maiores redes de igrejas do Brasil, do mundo, que é a Rede Inspire. Ali no prédio onde nós criamos em São José dos Campos tem universidade, ali no prédio tem escola, ali a gente tem octagon de MMA, ali tem academia, ali tem quadra, ali tem quadra de tênis, ali tem um campo de futebol profissional, né? A transformação que essa pessoa fez na cidade de São José dos Campos, esse líder, junto com outros líderes liderados por ele, obviamente, né? Junto com milhares e milhares de pessoas que trabalham junto com ele, o líder nunca faz sozinho, mas a transformação que ele fez na cidade de São José dos Campos é algo impressionante. Não só pela estrutura, né, da igreja, do conjunto, da universidade, que vem pessoas do mundo inteiro para estudar e aprender liderança ali, mas na cidade como um todo. Você não vê, em São José dos Campos não existe favela, São José dos Campos quase não existe pessoas em situação de rua. Então é um trabalho extraordinário e as pessoas que seguem ele não recebem salário, são voluntários. Então eu dei um exemplo de um líder que eu admiro e que tem pessoas que trabalham voluntariamente para ele porque são influenciadas e acreditam na capacidade de liderança dele. E ele cuida bem dos líderes e desenvolve novos líderes e vem com um processo multiplicador de liderança. Então eu recomendo quem tiver a oportunidade de ler um dos livros de liderança do pastor Carlito Paes, eu recomendo. É um homem com uma espiritualidade enorme, mas é um homem com conhecimento secular fantástico. É um homem que tem mestrado, doutorado e tem uma capacidade de liderança muito grande. O que eu tinha para entregar para vocês é isso. Vamos para as perguntas. Como que eu vou fazer aqui para ter acesso às perguntas, galera da House? Passaremos. Passaremos a pergunta. Tivemos um vídeo de 33 pessoas assistindo.
Pessoal, pico de 33 pessoas online. Muito obrigado, de coração agradeço. Vamos lá. Vamos ver, perguntas. Tem aquele delayzinho. Então Aquele o pessoal delay. Estão nos ouvindo, mas com certeza daqui uns... Ainda não chegou nenhuma pergunta? Ainda não. Então eu aproveito para falar de novo. Inscreva-se no nosso canal, isso é importante. Ativa o sininho para você receber as notificações de novas postagens. Curte, né, esse vídeo aqui, aperta no botão de joinha. E você que está apertando o botão de joinha, coloca aí nos comentários qual é o número da curtida sua. Então se você, por exemplo, é a 6ª pessoa a curtir, né, tinha 5 curtidas, eu sou o número 7, eu sou o número 8. Por quê? Primeiro, para a gente saber quem está curtindo, né, para a gente ter uma ideia da sequência das curtidas. E eu lancei um desafio aqui. Se a gente conseguir chegar em 200 curtidas, as 200 primeiras pessoas que curtirem e se identificarem, é óbvio, nós vamos mandar para elas um presente personalizado da nossa live de hoje, que vai ter tudo a ver com a lei da influência, tá bom? E, além disso, compartilha, né, essa live, esse vídeo que vai ficar disponível com outras pessoas. Então tá aqui a minha colinha. Raul Moreira: a liderança pode ser treinada? Pode e deve ser treinada. Né? Nós já vimos que a liderança não tem mais aquele conceito do líder nato, a pessoa que nasceu para ser líder. Não, a liderança ela é cientificamente uma competência e habilidade que ela pode ser desenvolvida e pode ser treinada. Então, como eu desenvolvo a minha liderança? Eu desenvolvo a minha liderança através da leitura, através da participação de masterclass como essa que nós estamos participando, modelando pessoas que eu admiro nas suas competências e habilidades como líder. São as formas de você treinar liderança. Como que eu faço para fechar aqui? Evandro Rios: se você pudesse resumir uma palavra sobre liderança, qual seria? Tudo a ver com a live de hoje. Influência, né? Líder é aquele que influencia as pessoas. Margaret Thatcher dizia assim: liderar é como ser uma dama. Se você precisa dizer que você é, você não é. Então, uma mulher que é uma dama, ela não precisa falar para as pessoas que ela é uma dama. Né? As pessoas percebem que ela é uma dama sem que ela precise falar. Se ela precisar falar que ela é uma dama, ela não é uma dama. Mesma coisa é o líder. O líder ele não precisa bater no peito e falar, eu sou o líder. Se ele precisar falar que ele é líder, ele não é um líder. Como que eu faço para aparecer a tela inteira aqui? House. Apareceu? É real. Ao vivo tudo acontece, né? É. Nós fizemos umas 10 simulações hoje durante o dia, tudo perfeitinho. Aí Aí o YouTube derruba o nosso link. Mas Raul, né, a liderança pode sim ser treinada e deve ser treinada. Aliás, a gente está num processo de treinamento, né, nós todos como líderes, através dessa mentoria. Legal, agora está tudo aqui. Evandro Rios, se pudesse resumir em uma palavra, já resumi, a palavra é influência. Gabriele Martins: poderia me dar um conselho de como aumentar a minha influência como líder? São aqueles princípios que nós vimos aqui, né? Como aumentar a sua influência. Melhore a sua intuição, o teu caráter, os seus relacionamentos, o seu posicionamento, conhecimento, experiência e capacidade. É interessante que a gente vê lá no livro Os Segredos da Mente Milionária que tudo começa com a mudança da mente. Isso é para tudo na vida. Então, a primeira coisa, comece a se sentir um líder. Olhe no espelho todo dia de manhã e fala, eu sou um líder. Independentemente da sua idade, independentemente da sua posição
hierárquica numa determinada empresa, assuma que você é um líder. Então comece a falar como líder, escolha um líder que você admire e comece a usar as palavras que ele use, comece a modelar a forma dele falar, comece a mudar o seu jeito de vestir, comece a mudar o seu jeito de andar. Não estou falando para você ser uma pessoa arrogante, muito pelo contrário, os líderes são extremamente humildes. Nós vimos hoje a Madre Teresa de Calcutá, que era uma pessoa que cuidava das pessoas mais moribundas, mais em situação de rua, mais em situações de humildade possível, e ela cuidava dessas pessoas, ela se fazia de humilde no meio dos humildes para reforçar a sua humildade. Então o líder ele é humilde, mas tem uma postura de líder, se vista como líder, se posicione como líder, chegando nos lugares, chega ouvindo muito as pessoas. O líder ouve muito e fala pouco, mas quando ele fala todo mundo ouve. Então é isso, Stephanie. Sérgio Liz Durazo, gostaria de fazer um comentário. Pode mandar o comentário, Sérgio, estamos aqui. Luciana Silva, eu sou o número 27, puxa, já encheu meu coração de alegria, já temos mais de 27 curtidas então. É isso aí, Luciana, muito obrigado, entendeu a essência, os demais, vamos lá, vamos curtindo e vamos colocando que número que você é. Claudinei Marins Marques, como um líder pode influenciar na mudança das pessoas, sejam amigos, familiares ou funcionários? Digo, vida pessoal, esse líder não basta ter conhecimento ou experiência. Então vamos lá, resumindo, como um líder pode influenciar na mudança das pessoas, sendo a mudança que você quer que as pessoas tenham. Então, se você quer que as pessoas do seu lado sejam pessoas mais calmas, comece a ser uma pessoa mais calma, porque se você é um líder, você influencia as pessoas, e você sendo uma pessoa mais calma, você vai começar a transformar os seus liderados em pessoas mais calmas. É aquela velha história, né? O líder ele inspira muito mais pelo que ele faz do que pelo que ele fala. Não adianta você falar para as pessoas serem mais calmas, terem mais inteligência emocional, se você como líder não desenvolver mais a sua inteligência emocional. Então a melhor forma de você influenciar as pessoas que estão em sua volta a mudarem seja você líder primeiro a mudança que você quer que as pessoas sejam. Então, por exemplo, se você quer que o seu filho se alimente melhor e coma mais comidas saudáveis, e você é o líder do seu filho, o que você vai fazer? Você vai começar a comer mais comidas saudáveis perto e longe do seu filho, né? Perto e longe do seu filho. Então, seja você, Claudinei, a mudança que você quer que as pessoas sejam, tá bom? Stephanie Costa. Claudinei, no meu ponto de vista, perfeito, Stephanie, falou exatamente o que eu falei aqui. É ser exemplo de um conjunto de qualidades boas e prósperas. O líder, manda mais perguntas aí se tiver. O líder, ele influencia pelo exemplo. Tem uma história, né, eu acho que era o apóstolo Paulo, junto com outro pregador, e ele chamou essa pessoa e falou, vamos para tal cidade pregar o evangelho de Cristo? Ah, vamos. E eles foram para essa cidade e ficaram andando pela cidade sem abrir a boca. E no final do dia eles foram embora. E aquele outro discípulo questionou o apóstolo Paulo, falou, mas nós não fomos os nossos comportamentos. Eu acho que era São Francisco de Assis que dizia, pregue, se necessário, use palavras. Então não é pela palavra que você convence as pessoas, é pelo seu exemplo. Vamos lá, Sérgio Luiz Durazo. Queria comentar que experimentei vários fracassos ao contratar gerentes para a minha empresa, mas aprendi muito com esses fracassos e hoje tenho um gestor, CEO e mentor que tenho muito orgulho. Ah, seu Sérgio, muito obrigado. Né? Quem não conhece, eu sou essa pessoa que ele está falando, me sinto lisonjeado, principalmente vindo de uma pessoa que eu tanto admiro, uma pessoa que eu tanto modelo e que eu tanto aprendi, né? Aprendi muita coisa contigo, aprendi muita coisa com teu pai, aprendi muita coisa com os teus irmãos e hoje eu tenho a honra de compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi em outros lugares contigo e isso enche o meu coração de alegria. Então saiba que o processo de mentoria, o processo de aprendizado, o processo de crescimento, ele é uma via de mão dupla. A gente ajuda e a gente é ajudado, a gente ensina e a gente aprende. Ontem eu conversei com a Stephanie e ela, no final da nossa conversa,
Ela falou para mim, obrigado por ter me ajudado. E eu falei para ela, e obrigado você também por ter me ajudado. Ela falou, como assim? As pessoas não imaginam o quanto a gente é ajudado, ajudando as pessoas. Naquele momento que eu fui um ombro amigo para ela, que eu conversei com ela, que ela precisava daquela conversa, ela precisava daquela mentoria, eu também estava precisando de um ombro amigo, eu também estava precisando de uma mentoria. E naquele momento eu fui o mentor dela, eu fui o ombro amigo dela, e ela foi a minha mentora e ela foi o meu ombro amigo. E aquelas poucas palavras que nós falamos ali me encheu de gás, me fez ter coragem de ir para a academia, treinar. E lá no treino eu encontrei com o Raul, encontrei com o Sérgio, e essas pessoas foram enchendo minha noite de gás, e aí eu voltei para casa, né, cheio de gás, cheio de ânimo, trabalhei, fiz muita coisa. Então a gente ajuda e é ajudado, a gente ensina e a gente aprende. Tudo na vida é uma via de mão dupla. Então muito obrigado, Sérgio, fico lisonjeado, mas saiba que eu também aprendi e aprendo muito contigo e com todo o time ali da empresa que nós temos a oportunidade e o prazer de trabalharmos juntos, que é a Atom, que é a empresa que me enche de orgulho e amor. Douglas, eu sou o número 30. Obrigado, Douglas. Stephanie, somos 31 curtidas. Obrigado, Stephanie. Érica, Sérgio Luiz Durazo, fiquei muito feliz por ler o seu comentário e perceber os frutos dessa gratidão por esse CEO e mentor. Olha como tudo é uma rede, né? Um ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, e juntos nós estamos crescendo como família, estamos crescendo como mentorados, como um grupo de mentoria Vida Atômica. Vê se tem mais perguntas aí, tem mais alguma coisa, ou se a gente já pode... Damos com quantas pessoas ao vivo? Agora 29. 29 pessoas ao vivo, vocês são guerreiros mesmo, né? Quarta-feira, 9h10 da noite. Subiu para 32. Subiu para 32. 32, obrigado. Não se esqueçam, curtam, né? Clica na joinha e escreve o número do joinha que você é. Lá vai nos ajudar bastante. E os primeiros 200 vão receber um presente personalizado dessa live de hoje. Vamos lá. Tem que crescer o corpo, a alma e o espírito. O corpo, né, é aqui o habitáculo que nós vivemos, né? Tem que cuidar muito bem do corpo, porque uma mente forte não habita num corpo fraco. Dá uma olhadinha até numa live que eu fiz hoje de manhã, falando justamente sobre isso, sobre, né, alguns mitos da vida fitness. Ana Clara Azevedo, é possível exercer liderança de forma eficaz em alguns contextos locais, mas não em outros? Se sim, por quais motivos isso pode acontecer? Sim, é possível isso acontecer. Tem a questão da liderança situacional, e dependendo do ambiente em que a gente está, o nosso grau de liderança, comparado com as pessoas que estão naquele ambiente, pode ser maiores ou pode ser menores, né? Nossa eficácia de liderança. É o que eu falei, muitas vezes, ou melhor, sempre, o líder também senta para aprender, e o líder também senta para ser liderado. Então, dependendo do contexto, você pode ser líder e liderado ao mesmo tempo. Em algum contexto, você é mais líder e menos liderado. Em outros contextos, você é menos liderado e mais líder. Mas quem é líder em todo e qualquer ambiente. O líder é aquele que influencia as pessoas. Óbvio que em alguns ambientes a sua capacidade de liderança é maior, porque existem outros quesitos ali em volta que azeitam e potencializam essa capacidade de liderança. Por exemplo, nós vimos que é o mito da posição. A posição não faz de você um líder, mas se você é um líder e você tem uma posição hierárquica, isso azeita a sua situação para ser o melhor líder naquela posição junto com seus liderados. Por quê? Porque você já é um líder, você já é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar as pessoas. E além disso, você está numa posição hierárquica que favorita o exercício da sua liderança, ótimo, juntou o útil ao agradável. Então existem algumas situações sim que potencializam a tua liderança, tá bom? Mas o líder, ele é líder em todo e qualquer lugar. Só que a Gabriele colocou, qual é a diferença de líder, chefe e gestor? O líder é aquele que fala, vamos,
e vai, arrasta a multidão, mas ele vai na frente, junto, ele põe a cara dele à tapa. O chefe é aquele que fala, vai, e fica sentado na mesa com o chicote na mão esperando as pessoas irem. E o gestor é aquele que gerencia um processo já existente. Então o chefe é aquele com o chicote na mão que fala, vai, enquanto ele fica sentado na mesa e o pessoal ralando a pica, se matando. O líder, ele fala, vamos juntos, estamos juntos, ele assume as responsabilidades. Se der errado, eu assino embaixo. Se der certo, eu dou o mérito para vocês. Ele não quer o mérito, mas ele assume o risco se der errado. E o gestor é aquele que faz a gestão. O líder pode também ser um excelente gestor, mas nem todo excelente gestor vai ser um líder. O que mais? Acho que acabou. Doutor, precisa beber água durante a live, né? Claudinei, tá aqui, ó. Nós que somos da vida atômica, nós temos o hábito de beber no mínimo 3,5 litros de água por dia. Eu já bati a minha meta faz tempo, mas eu bebo até mais do que isso porque eu treino na academia e bebo mais. Pessoal, né, já está avançado o horário. Agradeço de todo o coração a todos que estão aí, todos que ficaram até o final. Não se esqueçam de clicar no botão de joinha e colocar o número, né? Eu sou o 10º, agora já estamos em 30 e poucos. Chegou mais pergunta aqui? Vamos lá, só mais duas aqui então. O Gilvan Pereira, Dr. Ricardo, boa noite. Mesmo eu sendo exemplo para o meu funcionário, estou tendo dificuldades dele entender o objetivo que é encantar nossos clientes. Eu trabalho com hotelaria. Gilvan, nesse caso eu recomendo que você adote a gestão da empresa pela cultura da empresa. Quando você quer implantar uma cultura nos seus liderados, você é um excelente líder. A sua capacidade de liderança é alta, parto desse pressuposto. Se não é, você tem que trabalhar para melhorar a sua liderança. Agora, se a sua capacidade de liderança é baixa, mas a cultura do local onde você está inserido ainda não é consolidada, trabalhe na construção da cultura dessa organização. Por quê? Nós líderes não temos a possibilidade de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Nós não somos onipresentes, oniscientes e onipotentes. Esses atributos só Deus, o Criador, que tem. Então, nós, muitas vezes como líderes, nós estamos mais tempo ausentes do nosso negócio do que presentes. Mas se a cultura da empresa é forte, a cultura passa a ser o líder invisível da empresa, o gerente invisível da empresa, o empreendedor invisível da empresa. Todos aqueles 5 mitos, mais o líder, quando você não está na empresa, ele está presente através da cultura forte da empresa. Então o que eu recomendo, Gilvan? Trabalha para aumentar a sua capacidade de liderança sempre. Aí você vai ser o melhor líder. Mas para o comportamento da empresa como um todo, principalmente na tua ausência como líder, implante uma cultura de excelência forte na sua empresa. Implantar uma cultura não é colocar no manual da cultura, não é colocar no manual da qualidade os valores, os princípios, a visão, a missão e o propósito da empresa. Não, é enraizar de forma profunda na organização qual é a missão, qual é o porquê, qual é o propósito, qual é a visão, quais são os valores da empresa e fazer com que as pessoas respirem isso de forma automática todos os dias. Então, quando você não está na empresa, é como se você estivesse lá na empresa, porque a cultura da empresa é tão forte, a cultura da organização é tão forte, que mesmo na sua ausência, esse gerente, esse líder, esse empreendedor invisível está lá agindo na empresa. E à medida que o grau de maturidade vai crescendo, as pessoas começam a ser embaixadoras,
começam a ser promotores da cultura da empresa. E aí a coisa vai azeitando, a empresa vai entrando num ritmo tão gostoso de crescimento que a empresa começa a ficar leve. Você começa a ver os processos sendo geridos de forma leve. Você começa a ver as mudanças significativas e impactantes na empresa acontecendo de forma leve. Na Atom nós implantamos e estamos fortalecendo cada vez mais a cultura de excelência na Atom. Então nós tivemos recentemente o Dia da Cultura na Atom. Foi um dia que todos os talentos da Atom saíram da Atom, fomos para um hotel fazenda, ficamos um dia inteiro mergulhados na cultura da Atom, conversando sobre cultura, espelhando a cultura da empresa. Então hoje nós estamos com a cultura tão enraizada na Atom que nós temos promotores da cultura, nós temos embaixadores da cultura, nós temos guardiões da cultura, e o Sérgio é um deles, além de outros, né, o Eduardo, o Zé Vicente, tem a Luciana que está aí, que foi a 31ª, e temos outros guardiões da cultura. E nós estamos passando por uma mudança na Atom de sistema de gestão ERP. Nós estamos saindo do ERP Flex e estamos indo para o Sankhya. É uma mudança significativa, uma mudança pesada, difícil, mas para nós está sendo leve. Por quê? Porque nós já temos uma cultura fortalecida dentro da Atom. Tá bom, Gilvan? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Eu vi que a Camila colocou aí, né? A Camila Nakagawa, dando os parabéns pela live. Muito obrigado, Camila. Estamos sentindo a sua falta. Você é querida, né, na vida atômica. Estamos sentindo as suas faltas na última plenária. Você não estava lá. Todo mundo que não foi, a gente sente falta. Pessoal, voltem para o Vida Atômica, né? A gente sente falta de vocês. Compareçam nas lives, compareçam no grupo, compareçam nas plenárias nossas no Hotel Faro, né? Os nossos podcasts. Todo o mentorado está convidado para participar do podcast, toda pessoa tem tesouros dentro de si, então todos vocês estão convidados. Eu vou encerrar agora, porque já está ficando tarde. Agradeço de coração a todos que me honraram aí com a presença. Os que não puderam participar estão assistindo depois, né, no offline aí, também derramo sobre vocês a minha gratidão. Os que assistirem aí, esse vídeo vai ficar permanentemente aberto, então todo mundo que assiste receba a minha gratidão. Nós vamos colocar aí agora os links, aí, os QR Codes, para vocês terem acesso à Vida Atômica. Quem ainda não é da mentoria Vida Atômica, fica o meu convite, venha conosco, né? Nesse QR Code aí vocês vão receber mais informações de como funciona a mentoria da Vida Atômica, como funciona esse grupo. E muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e externo a minha gratidão a cada um de vocês. Beijo no coração e até a próxima live.